comemora o Ano Novo porque ele é simbólico para a renovação de ciclos. Então, nós acostumamos a fazer ciclos anuais. Isso aqui é histórico, nós não inventamos isso agora, na era moderna. Já o Ano Novo Chinês ele é comemorado há 5.000 anos já, só que ele não é na mesma data que nós comemoramos aqui no Brasil. Por quê? Porque os chineses têm um calendário um pouco diferente e eles fazem muita visão, eles fazem um trabalho muito especial, que inclusive o Ano Novo Chinês muda a energia, muda a forma, muda a predominância. Então, Ano Novo é simbólico no ciclo para mudar a energia. Qual é a energia que está nesse momento sendo preparada por você? Esse, então, é o primeiro ponto, né? Se eu estou baseado na visão de que vou planejar um ano novo, eu também tenho que estar com a visão de que vou deixar uma energia para trás e vou buscar outra energia. Essa visão do ciclo é muito importante. Vocês vão ver daqui a pouco mais também sobre isso. Agora, uma outra curiosidade que eu quero trazer para vocês é o seguinte: por que o primeiro mês do ano se chama janeiro? Por que o primeiro mês do ano se chama janeiro? É por conta do deus romano Janus, né? Do deus romano Janus. Vocês sabiam que janeiro era uma homenagem ao Janus? Quem sabe me dizer o que o Janus representa na... Quem sabe me dizer o que o Janus representa na mitologia romana? Hã? Quem aí sabe? Pode abrir o microfone e falar, não tem problema não. Janus. Hã? O que o Janus representa? Diga aí. Como? Estou com fome com a carne. O que o Janus representa aí na mitologia romana? Quem sabe dizer? Hã? Ó, quem sabe dizer é o Google. Então alguém já foi. O Janus, ó, ele... Alguém quer falar? Alguém já catou aí no Google? Foi rápido? Diga Aqui, aí, Joana, você já achou aí no Google o que ele disse? É o Deus dos começos e recomeços, né? Começos e recomeços. Começos das portas, dos inícios e dos finais. Pronto. E também ele é muito referenciado a portas, portas que se abrem, portas que se fecham. Então, janeiro, mês de janeiro, é uma homenagem ao Janus. E isso é emblemático, porque é o recomeço, porque é o novo ciclo, porque é uma porta aberta que você tem que ter. E não deixe de fazer essa retomada de energia. Planejar um ano, um ciclo novo, é uma reenergização. É por isso que nós temos essa possibilidade, né, de planejar e de enxergar isso, né? Então, olha só, uma coisa importante para a metáfora do deus romano Janus é a possibilidade que nós temos de ver o passado e o futuro. Inclusive, olha aqui, ó, para quem não conhecia a cara do Janus, tá ela aqui no slide, viu? O Janus ele é representado com duas caras, uma olhando para o passado e uma olhando para o futuro. Então, se você não ganhar nada nessa aula, pelo menos você já adquiriu um item novo de cultura geral. Espero que ajude, né? Espero que ajude aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte:
Não há como você planejar o futuro sem ter alguma referência com o passado. Isso que eu acho importante. Só que tem que tomar um cuidado. A referência exagerada ao passado, ela pode nos colocar num processo depressivo. Por quê? Porque o passado contém coisas boas e contém coisas ruins. E se eu pegar assim um automóvel, vocês vão ver que no carro o espelho retrovisor é bem menor do que a visão panorâmica que o motorista tem olhando para frente. Então, o planejamento que nós queremos exercitar, sim, nós vamos exercitar com vocês. O planejamento que nós queremos exercitar aqui, ele tem a ver com a nossa capacidade de olhar o passado, de olhar o futuro, mas o passado no retrovisor e o futuro para guiar. Ninguém guia um automóvel olhando só no retrovisor. Aliás, ele é para você olhar assim de vez em quando. Tá? Então, acho isso uma coisa importante. Tá? Agora, qual que é o grande problema, qual que é o grande dilema que nós temos que enfrentar no planejamento estratégico? É que a vida é probabilística. Quem fez o meu curso lá na Caixa Econômica viu esse slide, né? Eu explorava, eu vi que tem alguém aí que fez o curso lá na Caixa. A vida é probabilística e a gente tem o costume de fazer planos assim de uma forma muito reta e tal. Só que depois a gente vai perceber que o planejamento estratégico, o acontecimento em si, ele se dá de forma muito atabalhoada. Então, você planeja uma coisa retinha, como essa que está aqui, mas você não vai ter essa coisa reta desse jeito. Você vai ter os acontecimentos assim, meio de altos e baixos. Mas o que é mais relevante, que a gente vai explorar mais fortemente aqui hoje, é que as coisas, a nossa vida, os fatos, a trajetória da história, ela se dá em ciclos. Então, isso que é importante, a trajetória se dá em ciclos e não em linha reta, como a gente usualmente imagina. Então, o primeiro cuidado para o planejamento estratégico do ano de 2021, que vai ser inesquecível, é você levar em consideração que a sua trajetória é cíclica. E ser cíclica significa ter altos e baixos, mas tem mais coisas do que isso. E eu quero explicar aqui agora, mostrando um slide para vocês no que se refere a esse processo do ciclo. Deixa eu tirar aqui só um pouquinho. Então, assim, e muito importante, eu já projeto daqui a pouco novamente o slide, mas eu quero fazer uma observação aqui para esse momento. Ser cíclico é ser alinhado com o jeito que a natureza funciona. A natureza é cíclica. A natureza tem primavera, verão, outono, inverno. Primavera, verão é expansão, outono, inverno, recolhimento. A natureza tem o dia, que é expansão, a noite, que é recolhimento. A natureza tem a sístole e aqui a respiração, né? A expansão do coração, a retração. Yin e Yang, dizer, a natureza nunca foi linear. Nós, a partir principalmente do cartesianismo, a partir de Descartes, é que inserimos na visão da natureza uma coisa como se fosse em linha reta, mas a natureza não tem linha reta. A natureza toda é em ciclos. E esses ciclos acontecem
com energias diferentes. Eles acontecem em cada momento do ciclo eu tenho um impacto energético. Então, por exemplo, quando eu estou começando um ciclo, a energia é direcionada toda para a descoberta, para eu entender aquele ciclo, para eu saber o que está acontecendo. Foi o que nós sentimos quando começamos a viver sobre a pandemia, lá março, abril. A nossa energia toda era para tentar entender. Bom, tem coisas que não entendemos até hoje, mas a partir de um entendimento inicial, tivemos que colocar aquilo adiante. Então, esse é um processo que no dia a dia é importante. Se eu não tenho noção de em que parte do ciclo eu estou, eu vou ter dificuldade de dosar a minha energia. Então, no começo de um ciclo qualquer, vamos supor, você começou um emprego novo, vamos supor. Mas vamos pegar uma coisa mais... Você começou um namoro novo, olha que negócio legal. Um namoro novo, está namorando novo, né? Um casamento novo. A energia vai ser para você entender a relação, conhecer a pessoa e tal, e tal, e tal. Depois de um certo tempo, a energia passa a ser colocada para você fazer acontecer o dia a dia. Lá pelas tantas, a energia vai começar a reduzir porque o ciclo vai se performar. Então, a visão cíclica, gente, é sobretudo uma dosagem energética que eu tenho naquilo que eu faço. Essa dosagem energética pode ser a simples aceitação do ciclo ou pode ser um cuidado que eu vou fazer naquilo. Vou dar um exemplo para quem é do marketing aí. O Márcio, por exemplo, trabalha muito com vendas e marketing. No marketing, nós temos o ciclo de vida do produto. E quando o produto já está meio assim, começando a decair, às vezes as empresas dão uma recalchutada naquele produto para que ele tenha uma sobrevida de mais um pouquinho. E essa sobrevida, ela vai representar um esforço de energia. Então, tudo na natureza tem um ciclo. O dia, de manhã cedo, explosão de energia, os pássaros e etc. Sol nascendo, vamos considerar que não esteja chovendo, porque às vezes está chovendo, né? Mas depois aí você tem que pensar, o que eu vou fazer hoje? Onde que eu estou? Qual a minha agenda? Então, sua energia dirigida para você entender esse processo. Na continuação, você vai ter que pensar o que você vai fazer durante o dia. Então, a gente chama, tem o funcionamento. E lá pelas tantas, começa a decair a energia, até que vem a noite, você dorme, recupera a energia e sai para um novo ciclo no dia seguinte. E aqui tem um segredo muito especial. Se você não fizer processos periódicos de recuperação de energia, os seus ciclos vão ficar estourados. Então, no planejamento estratégico, é extremamente importante uma possibilidade que você tem de trabalhar numa sintonia com aquilo que é um processo, digamos assim, mais a sintonia daquilo que é a condução da vida e a energia que você está submetido, tá bom? Bom, vamos agora, então, olhar um pouco mais essa questão do ciclo, né? Como é que ele acontece? Bom, eu vou me servir aqui de um slide do sistema ISO, né? E esse que é o seguinte: todo ciclo tem um início. Então, aqui bem embaixo, esqueçam o resto aí dos escritos. Eu estava tentando projetar esse slide aqui com o movimento, mas por alguma razão que eu não sei qual é,
ele só está projetando ele inteiro. Então, vamos olhar aqui. Começa com aquilo que nós chamamos de início. Todo início tem dentro dele uma visão, tem dentro dele uma vontade e tem uma matriz mental, que é como eu estou naquele momento. Tá? Então, todo ciclo tem um início. Todo emprego novo tem um início. Todo dia tem um início. Toda estação tem um início. Tá? Bom, nessa fase inicial aqui, a gente vai ter que se organizar e se preparar para a expansão, para funcionar. Depois que eu me organizei minimamente e comecei a andar, aí aquele ciclo vai entrar em funcionamento. Então, por exemplo, no ano que vem, se eu colocar um ciclo anual, eu vou poder pensar o seguinte: no mês de janeiro eu vou observar, vou me preparar, aí vem o carnaval. Aqui no Brasil a gente fala que, né, tudo começa depois do carnaval. Eu vou me preparar, depois de um certo tempo eu começo a funcionar e lá pelas tantas eu entro na fase de recolhimento. No dia, para nós, na natureza, o recolhimento começa ao meio-dia, porque é quando o sol já começa a se distanciar do ponto onde nós estamos na Terra. Né? Mas no marketing você tem que ficar observando esse ciclo, e aí, lá pelas tantas, aquela energia vai descer e eu tenho que fazer uma revisão para um novo ciclo. Então, todo ciclo começa com a matriz mental. O importante é que você, quando termina um ciclo, você está com uma nova matriz mental. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora. É sobre essa nova matriz mental. Então, nós vamos fazer o seguinte: este ano aqui, todos nós começamos com a nossa cabeça com um determinado referencial. Aí veio a pandemia, veio o trabalho home office, veio eleição para aqueles que concorreram à eleição, veio um monte de coisa, tá? E com qual é a cabeça que eu estou terminando o ano? O que mudou no meu modelo mental do começo desse ano para agora? Essa é a pergunta. O que mudou no meu modelo mental do começo do ano para agora, final do ano? Quais foram as mudanças que nós tivemos? E para isso, nós vamos fazer uma conversa em pequenos grupos entre os participantes. Então, preste atenção todo mundo aí. Quem ainda não está ligado, agora nós vamos, ou está ligado, mas só sem microfone, sem nada, nós vamos juntar vocês em pequenos grupos. Eu estou olhando aqui, nós vamos criar aqui 5, deixa eu ver, 4, vou criar 5 grupos, não, 4 grupos. 4 grupos entre vocês, e aí, quando eu der o comando aqui, vocês vão ter 10 minutos para, em pequenos grupos, vocês vão se encontrar em grupos menores aqui, dentro do Zoom, e em pequenos grupos vocês vão conversar sobre o seguinte: o que é que mudou no meu modelo mental? O que é que mudou na minha cabeça do começo desse ano para agora, para o final, depois da pandemia? O que eu aprendi? O que mudou? Mudou a forma de ver as coisas? O que de mais importante aconteceu? O que mudou na minha cabeça? Enfim, tá? Essa é a pergunta, então. E eu vou ficar sapeando, de repente eu entro em alguns grupos aí. Quem fez curso comigo recentemente já sabe esse processo. Então, a pergunta é: o que é que mudou na minha cabeça neste ano, do que eu pensava no começo do ano e o que eu penso agora? Então, passei a colocar vocês aí em salas diferentes, tá bom? Abram os microfones, abram os vídeos, quem tiver, e aproveitem aí o grupo menor. Tá? Vamos lá.
Olha, aqui neste grupo aqui tem Adenir, Gildeane e Jaci. Podem abrir os microfones aí, se vocês estiverem aí, para a gente começar a conversar. Jaci, Adenir e Gildeane. Quem está aí? Abre o microfone para a gente poder conversar. Gildeane, você está aí? Não está me ouvindo? Não? Olha lá, agora entrou o Evaldo Basélio. Como é que está a conversa aqui? Vamos conversando aí. Joélio, bom te ver, E cara. aí, meu professor, beleza? Beleza. Bom, aqui o papo é o que é que mudou a cabeça. Eu só vim aqui para espiar se vocês estavam trabalhando mesmo. Não, começou aqui. Eu sou um professor bravo. Aqui só tem gente séria, Evaldo. Tem cara não, hein? Tá bom. Foi meu mentor Bom aí na trabalho para faculdade. vocês aí. Vou passar aqui para o outro grupo, tá bom? Tá bom, Evaldo. Tá bom. Tem mais para voltar mais para mim e com isso ajudar outras pessoas e com isso as coisas foram clareando. Eu sei que eu termino o ano mais forte, mais confiante e que eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo e estou com mais clareza também. E você é da onde? Tá, a gente planejou, mas houve toda essa mudança de uma hora para outra e do que valeu o planejamento, né? Então, existe muito questionamento em relação a isso. E uma das coisas que eu tenho certeza que o Evaldo vai tocar é a questão dos cenários. Os cenários mudaram. Então, uma das... eu optei em estar na linha de frente. Muitos colegas meus tiveram Covid, eu ainda estou no prédio que muitos estão tendo e não tive Covid. Tive dengue, mas não tive Covid, Evaldo. É mesmo? Graças a Deus, é. Eu passei por aqui para ver como é que vocês estão aqui. Eu sou o fiscal da sala, viu? Mas legal. A gente está se comportando. Então, vamos lá. Continuem aí, gente. Parabéns. Parabéns. Então, eu não tive a opção de viajar, não tive a opção de férias, não tive a opção de, assim, de ficar em casa. Eu tinha mesmo que estar em linha de frente, porque os profissionais vão ficando cansados, vão ficando doentes. Aí entra a questão de quarentena, a pessoa entra em contato, você também tem que se afastar. Então, eu tive que estar o tempo todo trabalhando, não... Só quando testou positivo uma pessoa muito próxima de mim, que aí eu fiquei os 14 dias de isolamento, assim, mas trabalhando pelo telefone, não para não. Você tem uma coordenação, você não tem sossego, não. Então, eu não pude viajar e tive que trabalhar muito, e também não pude ficar em casa e aproveitar. Mesmo de casa, tinha que trabalhar muito. Então, 2021 para mim foi uma loucura. Eu já trabalhava muito, né? Só triplicou o trabalho. Tem que dar os parabéns ao pessoal que está na linha de frente. Né? Assim, não dá para trabalhar o tempo todo com medo. Chega um ponto que você tem que ignorar algumas coisas, porque senão você fica paranoico, né? Então, eu tive que ter muito controle mental acima disso, né? Tive um divórcio, tive um novo... Eu vejo assim que esse ano é bom para todo mundo, né? Na área profissional, que acabaram vendo assim as suas dificuldades, viu também, né, que o trabalho trabalhar demais também não vale a pena, né? Tem que curtir a família, né? Sim, sim.
como eu fiquei afastado da área da saúde, né, dia 15 de novembro, aí passou agora a campanha, agora estou ficando um pouco em casa. Aí eu tenho um neném de 2 anos e meio, então curtindo ele bastante. Minha esposa está trabalhando e eu ficando com ele. Aí tá sendo muito bom, porque estou pegando essa fase dele, né, de crescimento, mas bem ansioso para assumir o mandato. Doidinho que dezembro passe rápido agora para poder começar os trabalhos. Mas falta pouco. Poucos dias. E você tem filho ou... A menina aí é Edilene, né? Eu? Não, ainda não. Só sobrinhas. É só curtir elas, né? Só curta as sobrinhas. Você precisava de quantos votos, Ilma, para poder se eleger? Olha, tinha que ser, pelo menos, na nossa chapa tinha que ser uns 700. 700 votos, né? É muita quantidade de votos. Gente, olha só. Aqui o objetivo é a gente conversar sobre o que é que mudou na nossa mentalidade no ano, né? A Jaci está dizendo aqui que o microfone dela está canseiro, ela está ouvindo todo, e ela está dizendo aqui no chat que em relação à mentalidade foi altos e baixos, né? Talvez fosse interessante cada um dizer assim, o que é que mudou de fato na sua cabeça, né? Do começo do ano para agora, né? Esse é um pouco aqui do tom que a gente vai depois conversar aí no ciclo. O que é que mudou do começo do ano para cá, né? Na cabeça, assim, daquilo que você pensava, né? Isso que é o legal. Vê se vocês... tem mais 2 minutos para vocês conversar, assim, 2 ou 3 coisas que mudou na Cuca, tá bom? Essa parte de informática. O pessoal souber aproveitar, criar meios para poder agilizar e dar um resultado rápido para os grandes empresários, é o futuro do nosso mundo, né? Não é nem do país, é do mundo inteiro. Então, igual essa questão do Zoom, Meet, virou febre agora, tudo realmente é isso. Por isso que, ao mesmo tempo, eu fico preocupado com as companhias. Hoje, você não vai, vou sair daqui para lembrar de uma reunião. Não vai mais, até os empresários que eu trabalho já está evitando isso em casa. Eu estava vendo, Ana, você não falou nada até agora, Ana, tá quietinha. Ana está conectada? Tá. Gente, só para lembrar, você tem que falar assim, o que é que mudou na minha cabeça, né? Do começo do ano para cá, né? Não esquece disso. Tem mais 1 minuto e meio para fechar essa ideia aí. O que é que mudou na Cuca? Esse minuto e meio é da Ana Cláudia. Ana, ela domina você e você fica doente muitas vezes sem estar doente. Eu acho que todo mundo teve que fazer esse exercício durante a quarentena e agora não tentar se proteger a sua saúde mental do nível de informação ou desinformação que a televisão, a internet, os meios de comunicação estavam nos trazendo, e tentar manter de alguma forma a sanidade, né? Entre o medo de ser contaminado, lidar com pessoas que a gente chama contaminadas e aquela insegurança de não saber como o corpo vai reagir. Eu quase perdi minha madrasta, meu pai também foi contaminado. Então, sem dúvida, acho que todos sairemos modificados de alguma forma disso tudo. Não é. Faz parte também, tem que planejar isso aí, porque senão é levado pelas informações, né? Bom, estamos voltando aqui para a sala principal, né? Olha aí, todo mundo voltando. Uhul! Uhul! Voltamos aqui para a sala principal. Olha aí, né? Como é que sai aqui? Então, você não precisa fazer nada aí. O próprio sistema traz você para outra sala, viu? Não preocupa não. É tudo automático aqui, viu? Então, assim,
Bom, então essa primeira conversinha aqui foi para a gente entrar um pouco no clima em relação ao que mudou na nossa mentalidade. Por quê? A primeira dica que eu dei é que o ciclo se trata da intensidade da energia. E a segunda dica é que em cada mudança de ciclo você muda na sua cabeça alguma coisa. Tá? Em cada ciclo você muda. Então, por exemplo, às vezes você está com um dilema, uma coisa para resolver, aí alguém fala assim, não, vamos deixar isso para amanhã, dorme com isso. Porque quando você dorme com isso, seu organismo processa e você chega no dia seguinte já com outra mentalidade. Tá? Então, é isso que é importante. E aí, sim, não sei, talvez tenha gente que não conhecia ainda essa possibilidade de conversar em salas pequenas. Né? Então, é um processo também para ajudar a gente a se conhecer. Eu entrei numa sala aí que, em vez de fazer a tarefa, estavam fazendo a biografia. Né? Gente, brincadeira, mas é normal, tá? As pessoas querem conhecer mais e tal, né? Então, também tem isso. Então, essa nossa primeira conversinha, exatamente para você ver, assim, pensar um pouco, né? O que mudou a cabeça. Eu, por exemplo, na minha cabeça empresarial, eu mudei muito a noção de parceria. Antes da pandemia, ou no começo do ano, eu estava pensando muito em um trabalho mais individual. E durante a pandemia eu tive que recorrer a parcerias, a acordos e tal. Então, o meu 2021 vai ter muito mais parcerias do que tinha anteriormente. Né? Então, essa foi a mudança que eu tive na minha mente. E eu queria, então, ouvir pelo menos um ou dois aí, o que é que mudou na sua cabeça nesse ano? Só para a gente... Infelizmente, nós não temos tempo para todo mundo conversar, mas vamos pegar aí um ou dois aí que, por ordem de iniciativa, levante a mão, abra o microfone, pode falar aí o que mudou na sua cabeça nesse ano. Né? Vamos lá. Quem quer compartilhar? Não precisa ser todo mundo ao mesmo tempo, não. Um de cada vez. Diga aí, Marcos, o que é que mudou na sua cabeça? Paz, acho que tem muita coisa que ainda está mudando. A primeira coisa, assim, é a questão de espaço e distância, né? O trabalho é onde a gente está realizando, não necessariamente fisicamente. É aquilo que eu entrego. Então, essa mudança, essa noção é diferente. Né? Então, eu não preciso estar fisicamente em um local para fazer a diferença sobre aquilo lá. Então, essa realidade que ainda tem que aprender. É só a gente ver a Joana, que está aqui do lado e está... Olha aí, é o exemplo, né? Joana aqui e no espaço. Então, sem esse choque pandêmico, talvez você não tivesse chegado a um contato tão próximo dessa mudança. O que mais? Outra pessoa aí. O que mudou na cabeça este ano? Quem quer compartilhar? A Jaci está botando no chat aqui porque ela está com dificuldade no microfone. Ela falou que sente a necessidade de estudar caminhos, aventurar mais e aprender mais marketing. Olha aí, foi o que mudou aí. Marketing digital. Tirar o cérebro da caixinha e crescer o olhar. Que legal, Jaci. Quem mais? Quem mais quer compartilhar o que mudou a cabeça nesse ano? Edilene, diga aí. Igual eu falei, eu senti que eu tive mais clareza, até mesmo em relação ao que fazer, porque eu decidi me aventurar, né, no marketing, eu sou do ramo jurídico, e as coisas estavam ainda muito nebulosas para mim, com relação a tudo, que era tudo muita novidade. Só que aí as coisas estão clareando devagar, eu obtive mais clareza, e vi o quanto é importante também essa questão do pensamento, o quanto é importante trabalhar. É um trabalho diário, né? Essa questão do fortalecimento
do pensamento. Legal, Edilene. Mais alguém que queira Lino, mais alguém que queira compartilhar aí o que mudou? O Márcio está dizendo que ressignificou bastante. Ressignificou bastante o que é importante para. O que é importante de fato para a vida da gente, né? O que é importante de fato. E é bom porque nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Então, é isso, gente. Então, até agora, 2 conceitos importantes. Os ciclos têm a ver com energia e a cada ciclo eu mudo o pensamento de alguma maneira. Então, vamos explorar um pouco mais essa questão do ciclo, porque ela está na raiz de tudo que eu quero planejar. E agora, enquanto vocês estavam aí no trabalho em grupo, eu resolvi a configuração aqui no Zoom e posso projetar aquele slide em pedacinhos. Então, olha só, todo ciclo tem um início e um final, né? No dia, o final é à noite. Nas estações do ano, eu tenho também o final. E, às vezes, em outras coisas, eu não tenho muita clareza. Então, tem que observar qual que é a dinâmica daquele ciclo se você não tem essa visão. Então, muito importante isso. Bom, você tem uma matriz mental no início, no final. No comecinho, você tem que se organizar para produzir, depois você vai andar, produzir, e depois você vai se recolher. Então, esses são os ciclos de um modo geral, tá? Agora, uma coisa importante, lembra lá o Janus olha para trás e olha para frente. Então, eu tenho também a história dos ciclos anteriores, que acaba interferindo comigo. E quando eu vou fechar aquele ciclo, eu vou ter uma nova matriz com base em tudo isso daqui. Agora, qual que é o grande problema? O grande problema é que, se a vida tem ciclos anuais, as diversas dimensões da nossa vida não. A vida tem um ciclo anual, mas as diversas dimensões da nossa vida não têm um ciclo anual. Então, por exemplo, a vida pessoal, relacionamentos, etc., tem um ciclo diferente. De repente, você tem amigos, você perde amigos, alguém morreu no Covid. Não, pelo amor de Deus, tomara que não. Ou então você mudou de cidade, mudou de trabalho, tá? Então, o ciclo da sua vida pessoal, social pode ter mudado. Na sua carreira profissional também, a sua carreira profissional não segue ciclos anuais. Por isso que o planejamento estratégico pessoal, ele tem que levar em consideração essas questões. A sua vida espiritual, ela não segue também ciclos anuais, né? Dinheiro, prosperidade, também não. Saúde, também não. Então, assim, cada dimensão da nossa vida tem uma visão cíclica própria, tem um ciclo próprio. Na nossa vida geral, os estudiosos falam que nós temos grandes ciclos de 7 em 7 anos. Mas, na carreira profissional, eu, por exemplo, no início da minha carreira na Caixa Econômica, eu era gerente geral de agência. Então, lá como gerente geral de agência, em média, a cada 4 anos eu mudei de agência. Então, minha carreira profissional tinha ciclos, em média, de cada 4 anos. Recentemente me disseram que as pessoas mudam de ciclo mais rapidamente. Parece que na agência lá, o gerente geral fica menos tempo. De um modo geral, com essa fluidez, o tempo que a pessoa pode eventualmente ficar num cargo, se for uma empresa grande, também diminui. A vida espiritual é a mesma coisa. Tem épocas que você está mais conectado, tem épocas que não. Na infância, nós somos conectados porque somos levados por outros, e assim por diante. Então, aqui, o cuidado aqui é o terceiro conceito, então, importante que eu quero que vocês tenham, assim, ó, fique atento em que fase dos ciclos essas coisas diferentes aqui da sua vida estão. Então, por exemplo,
há uma tendência de que quem... Vou pegar dinheiro aqui, a dimensão 4. Dinheiro e prosperidade. A tendência é que você, ao estar trabalhando com a sua carreira, depois de um certo tempo na carreira, você tenha os ciclos financeiros mais estáveis. Mas, de repente, pode acontecer uma coisa e você perder tudo que você tem. E aí, os seus ciclos mudam, né? Esse é um processo importante. Então, o que nós temos que fazer? Nós vamos trabalhar, inclusive, amanhã, na segunda aula, a questão do autoconhecimento. Para fins de a gente se posicionar melhor, a gente vai separar um pouco de diferentes dimensões da vida social e dos nossos relacionamentos, né? E cada um desses aqui, tá? E para facilitar olhar na nossa vida, eu quero que cada um de vocês agora, com a idade que tem, deixa eu abrir aqui. Cada um de vocês agora, com a idade que tem, preste atenção nesses dois referenciais aqui para ver em que fase da vida pessoal de vocês podem estar. Por quê? Porque os ciclos da vida pessoal, eles já foram relativamente mapeados pelos cientistas, e aí, com base na idade cronológica, é possível saber o estágio. Então, primeiro, vamos olhar grandes ciclos da nossa vida. Primeiro grande ciclo de 10 anos até 21 anos. Esse número em vermelho aqui, 21, é idade. Então, assim, de 0 a 21 anos, o nosso grande ciclo é aprender. E nós estamos em busca da nossa identidade. De um modo geral, a nossa identidade, quem nós somos, como nós queremos nos posicionar no mundo e tal, ela acontece nesse primeiro grande ciclo aí que são 3 setênios. 3 setênios. Existem muitos estudos que demonstram que de 7 em 7 anos nós temos mudanças profundas na nossa forma de ver a vida. Olha só, de 7 em 7 anos, mudanças profundas. E aquele exercício que nós fizemos agora há pouco, ele demonstra que nós temos também uma capacidade de fazer mudanças mentais em tempos mais curtos. Então, até mais ou menos os 21 anos, nós estamos em busca da identidade. Dos 21 aos 42 anos, aqui essa chave aqui, dos 21 aos 42, a gente está buscando afirmação. A gente está buscando afirmação. Outro dia me contaram uma história que uma determinada empresa, que alguns conhecem, fez uma grande mudança nos cargos de gestão, principalmente de cúpula, e colocou preferencialmente pessoas com menos de 42 anos. Tá? Pessoas com jovens, então diretores jovens, vice-presidentes jovens, superintendentes jovens. Tá? E aí, quem conhece um pouco os grandes ciclos da vida, sabe que isso tem uma razão muito objetiva. Quem tem menos de 42 anos está mais disponível a fazer qualquer coisa para se afirmar. Quem tem mais de 40 anos, muitas vezes já ligou foda-se, sabe? E aí é menos manipulável, talvez não seja a palavra adequada, mas é menos influenciável. Não deixa de ser competitivo, mas a forma que nós pensamos a nossa vida depois dos 42 anos é diferente. Tanto os homens quanto as mulheres têm a chamada crise da meia-idade. A crise da meia-idade é uma espécie de renascimento. É uma espécie de renascimento. Então, fiquem atentos. O que é o renascimento? Quando eu vou nascer a primeira vez aos 0 anos, né, 9 meses,
A gente nasce do útero da mãe. Então, a gente se livra, né? Aqui, aos 42 anos, a gente quer se livrar dos preconceitos, das pressões, do que os outros pensam da gente, né? Então, tem uma fase aí que a pessoa quer saber de uma coisa? Não interessa muito o que os outros pensam de mim. Em compensação, reforça muito a clareza de propósito. E isso que eu acho legal, porque nós vamos ter essa possibilidade, a partir dos 42 anos, de entrar numa fase de consolidação da sabedoria. Então, olha, 0 aos 21, aprender, 21 aos 28, afirmação, aos 42, afirmação, depois sabedoria a partir dos 42, em ciclos sucessivos. E aí eu coloquei aqui uma marca de 28, busca de talentos, é porque os estudiosos estão demonstrando que mais ou menos aos 28 anos, a pessoa estaria já com uma certa definição sobre o que são seus principais talentos. Também outros estudiosos dizem que é uma idade boa para casar a primeira vez. Não sei que idade vocês casaram, se casaram e tal, mas alguns falam que 28 é uma boa idade. Eu casei muito antes, eu casei com 20 a primeira vez, então eu não segui muito esse processo aí. Então, esse é mais ou menos. Então, esse é o primeiro chamado. Em que fase? Porque quando você for planejar 2021, se você tem 28 anos, você vai ver 2021 de um jeito. Se você tem mais de 55, como é o meu caso, você vai ver 2021 de outro jeito. E é essa a riqueza do processo. Às vezes as pessoas querem enquadrar todo mundo do mesmo jeito. Porque aquelas coisas bem emblemáticas, emagrecer, cuidar da saúde, não sei o quê, essas coisas assim meio chavão. Mas espera aí, cada faixa de idade tem expectativas diferentes. Mas o próximo slide, eu vou mostrar isso de uma forma muito mais detalhada, tá? De 7 em 7 anos, aquilo que você almeja muda. Às vezes muda em menos tempo, mas mais ou menos muda de 7 em 7 anos. Então, aqui dos 7 a 14, você estabelece sua primeira matriz de relacionamento em macrogrupos. Você sofre se você é rejeitado. Aqui tem muito bullying. Ainda tem, né? Tinha no meu tempo bullying, ainda tem muito bullying e tal, né? Porque aqui você está afirmando os padrões comportamentais. Dos 14 aos 21, afirmação do masculino e feminino. Então, se você vai ser gênero masculino, feminino, opção sexual masculino, feminino, é mais ou menos aqui nessa faixa de idade que dá. Dos 21 aos 28, é uma experimentação de mundo, a primeira relação a dois, né? As paixonites. Tem gente que casa aos 21. Se casa aos 21, separa aos 28, depois de 7 anos, se não souber superar o ciclo, né? Dos 28 aos 35, expansão do campo relacional. Dos 35 ao 42, aqui é onde começa a consciência da vida e uma atuação mais prestadia. Então, é nessa faixa. Depois dos 42 aos 49, a gente começa a buscar mais o sentido da vida. Alguém falou em buscar sentido da vida aí, acho que foi o Márcio, alguém colocou no chat. Uma inspiração, criatividade, aí dos 49 aos 56, depois vem a espiritualidade, depois vem a serenidade. A vida não acaba aos 70, você daí, a partir daí, tem ciclos sucessivos de serenidade. Então, a pergunta que eu quero fazer agora aqui, nós não vamos reunir nesse momento em grupo, mas vocês podem falar aqui no microfone para todo mundo, né? Na fase de vida que você está, né?
o que é relevante? Bate um pouco com o que está aqui, porque isso aqui é um referencial macro, às vezes tem pequenas diferenças e tal. Você já tinha pensado que a cada 7 anos mudam as suas prioridades? Como que é isso para você? Queria ouvir alguém aí com o microfone aberto e câmera aí. Como é que você se vê aí nessas idades? Alguma coisa que chamou a atenção de vocês? Quem quer falar? Está todo mundo pensando. Ou então não querem revelar a idade, também pode ser, né? Como é que você se vê aí nesse ciclo, né? Se corresponde mais ou menos o que você está vendo aí? E aí? Evaldo, acho que sim, acho que já tinha visto esses ciclos aí. Tá bastante coerente, bastante coerente. E serve também, principalmente para fazer um reconhecimento dessa trajetória, vendo o ciclo atual, mas também reconhecendo, pô, peraí, então isso aconteceu em tal fase e estava bastante coerente. O Janus, né? Olhar para trás e olhar para frente. Legal. Muito bom essa. Bom é que tem boas perspectivas pela frente, né? Sim, tem muito, muito bem pela frente. E a sabedoria, a serenidade é o grande artifício, né, do que vem pela frente. É o grande artifício, principalmente quem tem mais de 50 anos, como é o meu caso, né? Que mais? Alguém aí, alguma coisa que chamou a atenção nesses ciclos? Evaldo. Diga. Fala, Marcelo. Porque eu caí, a minha conexão caiu. Aí eu voltei agora. Tá. Então, beleza. Eu projetei de novo o ciclo aqui, Marcelo, e fiz aqui uma pergunta assim. Considerando mais ou menos a faixa de idade que as pessoas estão, como que ela se vê assim, mudando as expectativas e também como que ela se vê se enquadrando nessas faixas de idade? Essa que foi a equação que a gente colocou aqui, viu, Marcelo? Tá bom, obrigado. Então, mais alguém quer fazer uma observação sobre o ciclo? Eu quero. Joana. Porque eu estou aqui pensando que, embora eu esteja numa conscientização de vida e realmente isso está acontecendo, eu ainda estou na fase de conquistas e expansão do campo relacional. Isso acho que pode acontecer, né? Ou não deixei passar o ciclo. Não, Joana, você está certa, sabe o que é? É porque aquilo que é dos ciclos anteriores fica fazendo parte da nossa matriz mental, sabe? E lembra aquele primeiro slide que eu falei sobre o ciclo? A nossa matriz mental, ela carrega as coisas dos ciclos anteriores. Ela não descarta. Na prática, ela só incorpora. De uma altura em diante, você vai descartar algumas coisas por achar que não fazem mais sentido. Mas, principalmente nessa fase de afirmação, nos últimos 10, 15 anos, mudou um pouquinho a idade, porque as pessoas, por exemplo, muitos filhos saem de casa mais tarde, casam também mais tarde, né? Mas se você está na faixa aí de conscientização de vida, você vai ter conquistas, identificação e talvez até afirmação profissional que você começou lá o 21, ela ainda vai perseguir. Hoje em dia, a competitividade, né, Joana, nos coloca numa berlinda permanente. Então, isso, de fato, eu acho que nunca vai deixar de acontecer. Agora, o que é legal também você olhar é que lá adiante, postura prestadia, beleza interior. Eu tenho um amigo meu bastante gaiato, que ele fala que de uma altura em diante só sobra a beleza interior, porque a exterior se vai embora. Mas não é verdade, sabe? A beleza interior é quando você consegue se admirar mais, né?
quando a gente é mais jovem, a gente é menos tolerante com as coisas do interior. Mas legal, Joana, acho que isso é uma olhada muito boa. Mais alguém quer se identificar ou fazer algum comentário? Legal. Professor Evaldo. Diga, Adenir. Adenir, né? Teu nome? Isso, Adenir. Fala aí, Adenir. Eu estou escondido aqui, mas estou vendo. Ótimo, ótimo. Eu vou cobrar o ingresso mais caro. Quem ficar no escurinho vai pagar o ingresso mais caro. Tá bom. Não é porque eu sou feio, não, tá? Legal. Não, eu acho que eu estou mais ou menos aí alinhado com a Joana. Eu estou com 38 anos de idade, mas eu estou na parte ainda de buscar conquistas, novos desafios. Eu fui desligado dentro do período da pandemia. E nesse período de pandemia, com a minha demissão, fez eu procurar outros meios, rever algumas coisas que eu fiz na faculdade, projetos, orçamentos, planejamento. E eu peguei e falei, vou montar a minha empresa, e foi aonde eu comecei a buscar novos horizontes, fazer consultoria para empreendimentos, onde eu tenho um conhecimento mais profundo na área de shopping center. Sei. Ou seja, então hoje eu estou tentando fazer mais conquista, buscar mais habilidades mesmo no mundo como um todo. Uhum. Ou seja, dentro da minha idade, a hora que fala assim, consciência de vida, sim, também me vejo também procurando um pouquinho estar mais com o pé no chão. A atuação da prestadia. Atuação prestadia é você fazer trabalhos voluntários, fazer coisas sem esperar retribuição, coisas assim. Tá. Uhum. Não, eu não estou muito nessa área ainda, não. Nessa fase, não. Realmente eu estou na fase 28, 35. Aí. Isso. E olha só, então fique atento, viu, Ademir, que você vai investir um certo tempo na afirmação, porque a cada nova construção você precisa construir os fundamentos novamente. É como numa casa, né? Quando você vai fazer uma casa nova, tem que ter os pilares novos e tal, os alicerces, isso mesmo. É legal. Então, esse é o processo. Agora, assim, ó, uma coisa importante para você ver no ciclo é que todo o ciclo, você começou agora um novo período. Então, no comecinho, a gente chama de atualização. Sua energia vai ser dirigida toda para você tomar pé, para você ver o que você pode fazer. Depois você vai entrar em função. Aí a sua energia é para ganhar dinheiro, sei lá, para ganhar nome e tal. Lá pelas tantas, por mais energia que você dedique isso, o seu negócio pode começar a cair. E aí você tem que reenergizar. E nesse momento que as pessoas têm dificuldade de lidar com o ciclo. Quando eu trabalho desenvolvimento de equipes, por exemplo, eu digo o seguinte, se a sua equipe está na ponta dos cascos, se ela está funcionando bem, tem produtividade máxima, eu tenho uma péssima notícia para te dar. Quando ela atingir a produtividade máxima, ela vai começar a cair. E não há milagre que você faça que recupere a produtividade dela. O milagre que você vai fazer é produzir um novo ciclo, tá? Então... Eu acho que é a fase do conhecimento, da criatividade que eu estou agora, tentar buscar o conhecimento para fazer a base, para depois poder dar um resultado. Pronto. Eu vou pegar aqui uma contribuição aqui do chat. Jaci, aos 42 tive uma grande guinada, sinto que estou no limiar de outros ciclos de vida. Ouso dizer que sinto um ciclo maior ainda do que o planeta mesmo. Tudo está mudando muito rápido. Temos milionários com 20 e poucos anos, temos novas linguagens, e, de repente, isso nos obriga a se reposicionar. É verdade. Então, também você observar como que está a sua vida. Bom, tudo isso até aqui é para dizer o seguinte, o planejamento de 2021, ele deve levar em consideração o nível de consciência que eu tenho de como eu vivo esses ciclos, de em que momentos de vida ou naquelas subdivisões lá, espiritualidade, relacionamento, dinheiro, etc. também, né? E ligado a um tema que agora eu coloco para a gente, para todos nós aqui, que é a questão do propósito, tá? Então, que é dentro do que a gente programou ver hoje. Por quê? Só vale a pena viver a vida se ela tem um determinado propósito.
Tá? Ah, mas o propósito é manter a vida. Não é bem assim. Então, o seu ano de 2021 vai ser fantástico se você estiver atuando minimamente sintonizado com a principal razão pela qual você está aqui nesta vida. Tá? Então, esse é um processo importante. Então, aqui, eu quero agora usar os últimos minutos que faltam aqui dessa aula para a gente trabalhar. Ainda tem um tempinho. Ah, legal, ainda bem. Para fazer uma pergunta. Você conhece seu propósito de vida? É o motivo principal pelo qual ele veio ao mundo. Ah, mas parece óbvio, não parece e tal, né? Então, eu fiz um pequeno diagrama aqui para ajudar vocês a pensarem em propósito. E o que vai acontecer? Você pode tirar print dessa tela, mas eu vou colocar essa tela aqui no grupo de WhatsApp no final dessa aula, porque vocês vão anotar algumas coisas aqui nesse formulário e nós vamos trabalhar eles na aula de amanhã. Mas olha só, a vida, o que move a vida verdadeiramente é o nosso propósito e os nossos sonhos. Tá? Já falei isso lá no começo. Às vezes as pessoas entram em depressão porque não conseguem enxergar sonhos que valham a pena, ou não conseguem enxergar propósitos que valem a pena. Então, olha só, aqui no centro do nosso formulário, nós vamos pensar um pouco no nosso propósito. Vou viver nos próximos X anos para... Vou viver para quê? Para criar meus filhos? Para ajudar os outros, para ser reconhecido como uma pessoa estudiosa. Para quê? Vou viver para quê? Cada um de vocês vai pensar, né? Com que propósito vai viver os próximos anos. Por quê? Antigamente dizia assim, você estabelece um propósito de vida e aquele a vida toda. Não é verdade. A gente viu aí que a energia dos ciclos, principalmente de 7 em 7 anos, muda o nosso propósito. Então, a primeira coisa que você vai pensar é assim, vou viver os próximos anos para quê? Espero que todos vocês encontrem motivo para quê. Não quero que ninguém diga assim, depois daquela aula do professor Evaldo, eu achei que eu tenho que sair de campo. Não, pelo amor de Deus, cada um, né? Para com isso. Bom, aí eu numerei aqui, a partir da direita, né? Sonhos. Meu sonho em 2021 na vida pessoal. Na vida pessoal, quais são meus sonhos? Isso aqui é uma organização que a gente faz só para fins didáticos. Na realidade, você tem uma certa flexibilidade nisso, tá? Quais são os seus sonhos na vida pessoal e profissional, tá? E o quê? Amigos, relacionamentos, casamento, namoro, né? Eu fiz recentemente um projeto de planejamento pessoal de um executivo e que um dos sonhos e dos projetos é desenvolvimento de um relacionamento mais estável, tá? Então, é você que vai pensar aqui qual é o seu sonho para 2021. Né? Agora, na carreira profissional, naquilo que você faz enquanto trabalho, ou esse da microempresa, ou da empresa, ou na sua carreira executiva, qual o seu sonho para 2021 nesse particular? Tá? Você tem que também pensar sobre isso. Tá? Na vida espiritual, eu coloquei aqui como exemplo, pode ser que algumas pessoas não tenham nenhum sonho na vida espiritual, não sintam nenhuma necessidade, mas eu quero dizer para vocês que é um componente que faz parte da vida humana. Então, é muito difícil você não fazer alguma coisa com isso.
O item 4 é: quais são os sonhos em 2021 em dinheiro e prosperidade? Ah, isso aqui parece que é uma coisa um pouco mais concreta. Ah, não, isso aqui eu quero ganhar, quero poupar, quero comprar. Quando eu falo aqui prosperidade, envolve ganhos que você, coisas que você queira adquirir, etc. O item 5 é saúde, né? Quais são os seus sonhos em saúde? Então, até os 5 eu usei sugerir. Mas daí, dali para frente, os 6, por exemplo, quais são meus sonhos de 2021 em vida, em ação comunitária, em trabalhos comunitários, em ajudar os outros, se eu tenho algum sonho. Outro é especificamente em capacitação, mestrado, doutorado, etc. Então, esse diagrama aqui, eu trago aqui porque no planejamento que nós fazemos, e quando eu faço planejamento de empresa, também a gente faz muito parecido, só que lá na empresa tem o Balanced Scorecard. O Balanced Scorecard, ele ele contém as dimensões de resultado que a gente quer para a empresa. Dimensão financeira, dimensão cliente, dimensão tecnologia, dimensão inovação e assim por diante. E aqui nós temos dimensões mais pessoais. Então, para planejar 2021 inesquecível, nós temos que fazer esse olhar do sonho. Eu sonho com isso, né? Como lá o Martin Luther King. Eu tenho sonho. Tá? Então, esse é um processo importante aqui para esse período. Bom, e aí o que eu também recomendo? Quando a gente começa a estudar um pouco essa questão de vida e de sonho, a gente encontra uma referência japonesa chamada Ikigai. Tá? O que é Ikigai? É uma história, um estudioso resolveu investigar regiões do mundo em que as pessoas viviam mais tempo, tinham maior longevidade. Então, a partir do estudo de lugares do mundo, as chamadas zonas, as regiões azuis, a partir do estudo de cidades do mundo, onde as pessoas viviam mais, se chegou à conclusão a determinadas coisas que ajudam as pessoas a viverem mais. Olha só. Então, se você quiser viver mais, tem receita, viu? Tem receita. E Ikigai é uma delas. Tá? É uma delas. E eu vou mostrar aqui. O Ikigai, referenciado principalmente lá no Japão, ele diz que para você viver bastante, você tem que ter uma vida agradável, tem que ter uma vida produtiva, tem que ter uma vida plena e tem que ter uma vida significativa. Tá? Bom, eu gravei um vídeo de 14 minutos com um colega meu, Sérgio, até convidei o Sérgio para estar aqui nessa aula, mas ele não pôde estar. Nós gravamos um vídeo de 14 minutos explicando detalhadamente o Ikigai. Então, eu vou colocar o link depois lá no grupo de WhatsApp. Inclusive, se alguém de vocês está aqui que não pertence ao grupo do WhatsApp desse curso, me avise aqui no chat para a gente colocar o WhatsApp de vocês lá. Então, nós vamos... esse vídeo, ele explica quais são os critérios que definem uma vida agradável, o que é uma vida produtiva, o que é uma vida plena e o que é uma vida significativa. Mas aqui tem umas perguntas, né? O que é que você ama fazer? O que você é bom em fazer? O que você pode ser pago para fazer? Provavelmente aquela reflexão que o Adenir fez quando ficou sem trabalho, né? Poxa, o que é que eu vou fazer de novo? Vou, né?
o que é bom para o mundo, né? Então, aqui, o Ikigai chama de missão, de vocação, profissão e paixão. Então, assim, existem referenciais muito importantes que nos ajudam a planejar. Por que eu trago o Ikigai aqui? Porque eu percebo, e está acontecendo muito comigo, e o próprio Márcio falou no começo aqui, Márcio Fiode no começo aqui, ele colocou aqui, clareza de propósito, ressignificar, né? Grande guinada na vida. O que eu noto é que essa pandemia, por exemplo, e também essa mudança de fase, colocaram a gente muito em contato com aquilo que, de fato, a gente está disposto a fazer. Então, o Ikigai é uma forma, né, de nos dar indicativos. O Ikigai nos dá indicativos daquelas coisas que vale a pena, sob um referencial que o pesquisador colocou lá, que é pessoas que têm uma longevidade maior. Bom, eu acho que é algo que todos nós, salvo engano, buscamos aqui nessa vida, né? Meu pai tem 80 e poucos anos, mais de 80, e ele teve Covid. E ele ficou na UTI durante muito tempo, assim, mais uns 10 dias, foi entubado e tal, e saiu né, se curou da Covid e escapou, né? Aí, conversando com ele um dia desses, pelo telefone, ele falou assim, eu sei que eu vou morrer um dia. O que eu não queria era morrer desta praga aqui, né? Então, eu vou morrer, mas dessa praga não. Então, aqui eu quero convidar a gente a pensar em propósito na visão de Ikigai. O que eu estou disposto a planejar para frente a partir do meu propósito que me dê uma vida plena, uma vida significativa, uma vida feliz e que, com isso, eu consiga viver bastante. Tá? Bom, eu queria ouvir alguém, preferencialmente alguém que não tenha falado ainda, como é que foi a conversa no grupo sobre propósito? Como é que está a energia das pessoas para os próximos anos? Quem quer falar um pouco aí como é que foi aí o trabalho em grupo? Hã? Quem quer falar? Hã? Alguém quer compartilhar? É igual eu estava comentando, professor Evaldo. Diga, Denise. No grupo com o Marcos aí, assim, tenho certeza que meu propósito aí do próximo ano, quer dizer, não do próximo ano, o XN para frente, é fortalecer a empresa, buscar novos contratos, trabalhar para mim mesmo, não ser mais funcionário, buscar desafios pessoais, tanto novos contratos, novos negócios, buscar o conhecimento agora para ter uma base mais construtiva, para poder oferecer um serviço melhor para o meu cliente, para dar uma consultoria mais forte, mais consolidada. É o que na área de comercialização ou é edificação? O que é? Administrativa financeira mesmo. Administrativa financeira. Ah, legal, muito bom. Isso. Uhum. Legal. Focado em shopping center, que hoje é o trabalho que eu tenho 12 anos, trabalhei dentro de shopping center, dentro da BR Malls, muitos anos. E, então, eu peguei ferramentas muito bacanas, aprendizado lá dentro, e passei para shoppings menores e fui implantando essas ferramentas e deu certo. E como eu fui desligado dentro num shopping dentro do período da pandemia, saí e falei, vou pegar essa ferramenta, apresentar para outros potenciais clientes, o pessoal gostou, estou aí agora implantando o orçamento, o planejamento para o ano que vem, para esses empreendimentos, montando fluxo de caixa, enfim, toda a parte financeira e também na parte comercial também acabo dando uma força também, montando o planejamento da curva comercial o próximo ano. O propósito é alavancar essa empresa minha agora e buscar novos contratos. Muito bom. A Ilma está dizendo que está se preparando para passar em concurso. Olha aí, é um bom sonho, né? Quem mais quer falar aí sobre os próximos anos? O que é que rolou aí na conversa no grupo? Alguém mais quer compartilhar? Pode levantar a mão aí, né?
A Ilma já compartilhou, está se preparando para passar. Algumas pessoas que não estão conseguindo falar estão colocando aqui no chat. Carla, quer falar aí o que você está pensando para os próximos tempos? Falar. Então, eu quero sair da vigilância sanitária e para Quer sair. Ó o Janus. O Janus tem a porta de entrada, tem a porta da saída. Todo janeiro pode ser uma oportunidade, cara. Vou me preparar para concurso. Sou concursada, tenho empresa de material de construção, mas assim, não é suficiente. Ainda não achei o propósito mesmo. Olha aí. Isso. Muitos empregos, mas ainda não estou satisfeita profissionalmente. Sou formada em contabilidade, sou técnica agrícola, enfim, já passei por diversas áreas, mas ainda estou em busca de alguma coisa que eu não sei ainda o que é. Vou em frente. Vou em frente. Muito bom, muito bom. Quem mais quer falar um pouco aí? O que rolou aí no grupo menor sobre propósito? Bom, deixa eu olhar aqui se eu acho alguém mais de mão levantada, não. Então, olha só, gente. Vocês vão ter oportunidade de pensar um pouco mais sobre isso, né? Todo o planejamento estratégico de vida e também empresarial, ele parte dos sonhos que nós temos, dos referenciais e da nossa visão também do momento que nós estamos. Como a Adenir disse, está começando a consolidar e ir atrás, né? Viver esses ciclos, né? Então, esse que é importante. Joana, uma curiosidade, o que te fez ir morar tão longe do Brasil? Eu acho que a minha paixão pelo comércio exterior, pela China, que, né, a facilidade de me conectar com aqui e com o Brasil, e com o mundo, eu diria, né? Legal. E essa paixão de empreender nessa área do comércio exterior. Ah, que maravilha, que maravilha. Muito bom. Só perguntar para ela qual a cidade que ela mora. Eu moro em Yiwu. É uma cidade perto de Xangai. Ela fica no meio da China, 1h30 a oeste de Xangai. Olha que legal, muito bom. Então, gente, olha só, o que nós vimos até aqui? Só para a gente ir já fazendo a nossa síntese, né? Começamos com a visão energética do ciclo, depois entramos com a visão de mudança de mentalidade do ciclo, depois procuramos nos identificar, mudança de mentalidade que a cada ciclo nossa cabeça mexe com alguma coisa, né? Depois nós tentamos nos identificar nos diversos ciclos possíveis, levando em consideração que os ciclos são diferentes dependendo da dimensão de vida que você olha. Bom, a vida é assim, por quê? Porque ela é sintonia com a natureza. E quando você começa a conectar seus ciclos com o seu propósito, então você vai encontrar a razão de você viver. E às vezes demora um certo tempo mesmo, às vezes você experimenta uma coisa, de repente tem outra. Eu tenho, na minha história pessoal, quando eu era bem jovem mesmo, eu continuo jovem, mas quando eu era bem mais jovem, eu quis ser professor, porque meu pai era professor, mas meu pai não deixou. Meu pai disse, você não vê a miséria que seu pai ganha como professor? Porque ele era professor primário lá no interior e ganhava muito pouco. E aí eu fui ser bancário, mas logo que eu fui ser bancário, eu também já quis ser professor ao mesmo tempo. Tá? Então, às vezes, você tem que conciliar, e nunca mais deixei. Isso já fazem 50 anos. E, então, às vezes, você tem que conciliar algumas coisas para que o seu propósito fique mais visível, né? E, com isso, então, a gente cria as bases para organizar minimamente os nossos sonhos. Planejar é organizar o sonho. Planejar é organizar o sonho, de tal forma que você atue proativamente, que o sonho não fique só assim
numa sorte, né? Então, é isso que é planejar. Tá certo, gente? Bom, com isso, o que é conteúdo de hoje a gente conclui, mas antes de liberar vocês, duas coisas. Eu vou colocar o quadrinho lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, para vocês pensarem no propósito, e vou colocar também agora, já no fim, o link de um vídeo de 14 minutos sobre Ikigai. É um vídeo que nós produzimos, foi usado no outro curso, mas como o conteúdo é o mesmo, eu estou trazendo ele para vocês aqui, tá bom? E antes de encerrar, eu quero ouvir de vocês uma palavra como foi o nosso primeiro dia. São 3 dias. Né? Quem quer começar aí para dizer uma palavra, ou 2 ou 3, não mais, não muito mais que 3, como é que foi esse primeiro dia? Por gentileza. Marcelo Dias. Espetacular. Marcelo, diga aí, Muito Marcelo. bom, muito bom. Gostou? Muito bom. Espetacular falar, né? Espetacular. Legal. Quem mais quer falar? Visão, Evaldo. Gostou? Visão. Visão, Adenilson. Que bom, ó, a palavra visão. Quem mais? Sensacional. Sensacional, Adenir. Joana? Valeu a pena. Valeu a pena acordar cedo. Exatamente. Claudemara falou aprendizado, foi isso? Uhum. Legal. Quem mais aí está aí que ainda não falou, quer falar a palavra de hoje? Diga, Edilane, como é que foi para você? Muito obrigada, só agradecer e dizer que veio acrescentar tudo que eu venho buscando. Ah, que bom, que bom. Mais alguém? Palavra de hoje? Hoje foi para me organizar as ideias. Organizar as ideias, legal. Então, ó, planejamento é organizar os sonhos, né? Organizar os sonhos, perceber que ciclo nós estamos. Deixa eu ver aqui quem ainda não falou, que tem microfone, porque tem algumas pessoas que estão sem microfone. Joélio, você está ouvindo ainda? Quem mais aqui? Jane, Ana Cláudia, André Diogo, como foi? Olha, como é uma ferramenta que eu sempre uso, apesar de revê-la, foi renovadora. Renovadora, que legal. Aí o Marrocha está dizendo que foi excelente, tá? Bom, mais alguém? Pode chamar a qualquer momento. Então, assim, gente, muito obrigado por estarem aqui. Meu objetivo, Joélio disse que foi gratificante, ele não estava conseguindo falar. Meu objetivo é apoiá-los na organização básica dos sonhos. Eu, às vezes, peno um pouco para organizar os meus também, não é fácil. O André convive comigo aqui, sabe que a gente, de vez em quando, bate cabeça, né, André? Mas, no modo geral, a gente está sempre com intencionalidade, trabalho com isso, ajudo pessoas e empresas a se planejarem, e isso me deixa também muito feliz. Então, todos vocês estão no grupo do WhatsApp para eu mandar o material? Se alguém não está, avise aí. Jaci disse que adorou a aula, veio na medida do que está querendo. Se alguém não tiver no grupo de WhatsApp, avise aqui no chat o seu número. Eu acho que está todo mundo, que é todo mundo inscrito. Legal. Gente, muito obrigado mesmo. E até amanhã, 19h30, com a segunda aula. Não deixa de fazer a tarefa de casa, senão vai fazer falta. Até amanhã, gente. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite a você também. Valeu, até amanhã. Vou parar a gravação.